paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 9. Eu convido você a orarmos nesse momento para depois então fazermos a leitura do texto e iniciarmos o nosso estudo. Amado Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui no nosso país liberdade, Senhor, para estudarmos. E nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar o pleno entendimento da Tua Palavra. Que ao estudarmos, Senhor, esse texto, nós possamos ser movidos pelo Teu Espírito Santo, a entendermos, ó Deus, o significado, a importância das nossas ofertas, Senhor, também dos nossos dízimos, da nossa atenção, Senhor, com relação às pessoas necessitadas, todos esses pontos que são tão importantes aqui nesse texto que estaremos estudando hoje. Eu te peço, Senhor, que a qualquer tempo em que as pessoas estejam assistindo esse vídeo, que elas possam ser abençoadas, recebendo o pleno entendimento da Tua Palavra. E que vidas possam ser mudadas, Senhor. E se alguém estiver assistindo, ainda não tenha Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que essa pessoa tenha um encontro com Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje é o segundo capítulo dessa carta em que Paulo ele está falando a respeito das ofertas que deveriam ser arrecadadas ali para os irmãos, para a igreja em Jerusalém. Na semana, nós estudamos durante 3 semanas o capítulo 8 e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 9. E eu te convido para a leitura dele. Instruções de Paulo em referência à grande coleta. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Esse capítulo 9
Paulo, na verdade, está dando a mesma ênfase do capítulo 8. Paulo está dizendo: terminem o trabalho que vocês começaram. Eles haviam proposto que estariam entregando a oferta para os crentes de Jerusalém, estariam arrecadando. Desde do estudo da primeira carta aos Coríntios, nós vemos Paulo preparando aqueles irmãos para a coleta. Paulo disse: olha, vocês separem uma vez por semana, separem o valor, vocês vão ajuntando aí, eu vou mandar uma pessoa para poder estar com vocês, porque quando eu chegar aí, eu não quero participar da coleta. Teve todo aquele desenvolvimento, aquele desentendimento entre Paulo e os irmãos ali da igreja de Corinto. Não sabemos se essa foi uma das razões pelas quais a oferta não saiu, ou se aqueles irmãos realmente ficaram, era tipo fogo de palha, né? Paulo chegou lá, falou da necessidade, disse que os macedônios estavam arrecadando, então eles ficaram animados, se comprometeram, mas aquilo estava superficial, realmente não era uma coisa que estava vindo do coração deles. Enfim, nós não sabemos a razão. O fato é que Paulo está dizendo aqui: já se passou 1 ano e até o momento vocês ainda não arrecadaram nada, vocês ainda não levantaram nada. E Paulo começa esse capítulo 9 de uma forma bem, assim, não sei se irônica. A gente pode, como que a gente pode colocar esse texto? Porque Paulo começa dizendo: olha, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. No entanto, já é o 2º capítulo desta carta que Paulo está falando a respeito das ofertas. Então é como se Paulo estava dizendo: olha, eu não preciso falar mais sobre isso com vocês, vocês já sabem tudo, mas como vocês não estão colocando em prática, eu vou continuar falando aqui da necessidade de vocês estarem levantando a oferta para enviar para os irmãos de Jerusalém. Até porque, aqui nesse texto, Paulo vai deixar bem claro, ele aqui no versículo 4, ele vai dizer: olha, para que, caso algum dos macedônios, quando chegarem aí em Corinto, na Acaia, né, quando eles chegarem aí na cidade de vocês, vejam que vocês não levantaram, que vocês estão desapercebidos, é o termo que Paulo usa aqui, nós não fiquemos envergonhados. Primeiro Paulo coloca que ele não fica envergonhado, depois Paulo vai e diz, melhor dizendo, vocês, para que vocês não sejam envergonhados por toda a confiança que Paulo havia passado com relação a eles. Paulo havia garantido para aqueles irmãos que lá na Acaia, os crentes dali da região, os crentes de Corinto, estavam dispostos a levantar essa oferta. Isso incentivou os irmãos da Macedônia a levantarem a oferta. Eles foram incentivados por aquilo que Paulo havia falado dos irmãos de Corinto com relação à oferta. E nós estudamos no capítulo anterior, nas aulas que tivemos, que Paulo agora vai dizer, olha, eu estou buscando, Paulo não vai falar, mas o que Paulo diz ali, né, entre linhas, e estudamos e falamos bastante, é o seguinte: os irmãos da Macedônia são pessoas humildes e eles levantaram muito mais do que eles podiam levantar. Paulo está, né, na ocasião nós até falamos, criando ali uma certa concorrência santa, porque ele está falando, olha, os irmãos lá da Acaia levantaram uma boa oferta, e eles realmente, da Acaia não, os irmãos da Macedônia têm muita dificuldade financeira, e eles levantaram acima da condição deles. Preste atenção, né, povo de Corinto, não vem com uma oferta baixa, né, ínfima, uma oferta ridícula, porque nós vamos passar vergonha frente àqueles irmãos que, não tendo, contribuíram de uma forma abundante. E Paulo também vai dizer lá que aqueles irmãos da Macedônia insistiram em contribuir. E é muito legal, irmãos, porque o que a gente observa é que eles tiveram aquele desejo nascido no coração deles, e imediatamente eles foram lá e colocaram em prática o recolhimento das ofertas. Já os crentes de Corinto tiveram
o desejo de contribuir, mas tudo parou ali no desejo de contribuir e até o momento, já passado um ano, eles não tinham levantado nada. Paulo continua aqui dizendo: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio muito junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Tá vendo aqui a jogadinha de Paulo? Ele está dizendo, olha, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque eu bem reconheço a vossa presteza, mas olha a ironia, porque na verdade eles não foram ativos, eles não foram, não tiveram nenhuma presteza em fazer aquela oferta, tanto é que Paulo está dizendo, né, que eles ainda não levantaram a oferta. E Paulo está dizendo, desde o ano passado, que ele vem falando para os crentes lá da Macedônia, que os crentes da Acaia estavam levantando as ofertas. Na semana passada, a gente pôde ver lá Paulo falando, né? Completai agora a obra começada, capítulo 8, versículo 11. Completai a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim o leveis a termo segundo as vossas posses. Então, o conteúdo desse capítulo 9 é realmente esse. Terminem o trabalho que vocês começaram. Não fiquem só no querer fazer. Vão até o final. E ele vai no versículo 3 falar: contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Não tem nem muito o que falar a respeito do versículo 3, porque ele é um complemento do versículo 2, do versículo 1 e de todo o capítulo 8. Ou seja, coloquem em prática aquilo que vocês disseram que iam fazer. Eu já falei para os crentes ali da Macedônia que vocês, há mais de um ano eu venho falando para eles que vocês iam levantar a oferta, que vocês tinham presteza, que vocês entendiam realmente a necessidade dos irmãos de Jerusalém e, no entanto, até agora vocês não reagiram com nada. Me faz lembrar muito aquele ditado, né? Ditado não, aquela frase usada pelo Betinho, né? Que quem tem fome tem pressa. Porque se os irmãos em Jerusalém estavam passando necessidade e há mais de um ano os crentes de Corinto tinham dito que iam mandar a oferta e até agora não haviam enviado, não haviam nem recolhido, a gente fica pensando em como que aqueles irmãos estavam em Jerusalém, né? Se dependesse só dos crentes da Acaia, só dos crentes de Corinto, a situação ia estar muito feia para o lado daqueles irmãos. O versículo 4, Paulo vai dizer, ainda vai na mesma linha, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Paulo está dizendo, eu confiei no que vocês me prometeram, eu repassei o que vocês me disseram, eu compartilhei com outras pessoas aquilo que vocês disseram que iam fazer, e, no entanto, eu estou com medo, né, de passar vergonha. Paulo não usa aqui esse termo, mas é bem por aí. Paulo estava sentindo que se eles não tivessem uma ação rápida, né, uma reação àquela paralisia que eles estavam, ele passaria vergonha e também os crentes ali de Acaia passariam vergonha. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós. Ou seja, Paulo está falando, olha, vai à frente, né, me precedam, fulano, Beltrano, nós estudamos aqui na aula passada que ele encarrega Tito e alguns outros irmãos, vão lá, incentivem os irmãos de Corinto, né, façam o levantamento da oferta, porque quando eu chegar lá com os macedônios, a gente não venha passar vergonha. Versículo 6, versículos mais mal interpretados da teologia paulina. Ele é muito utilizado lá dentro da teologia da prosperidade, é utilizado em várias campanhas, né, em várias situações, de forma errada. É uma coisa que nós precisamos, irmãos, ter, uma coisa que eu sempre falo, né, texto fora do contexto
é pretexto para a heresia. Quando nós estudamos um texto, um versículo, nós precisamos ver o que antecede e o que sucede à escrita daquele versículo. Nós precisamos entender o contexto em que aquele versículo ali foi escrito. Essa carta estava sendo escrita para quem? Qual era a necessidade desses irmãos? Por que Paulo coloca assim? Então, o versículo de número 6, ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Nós não podemos confundir esse versículo com um slogan para a teologia da prosperidade. Se você der 10, você ganha 100. Se você der 100, você ganha 1000. Se você der 1000, você ganha 10.000. O Senhor vai retribuir, o Senhor vai te dar em abundância. Deus pode até nos retribuir, Deus pode até nos dar em abundância, irmãos, mas a gente viu, principalmente no capítulo anterior, que muitas das coisas que Paulo está falando aqui se refere a bênçãos espirituais. E o que bate essa questão aqui desse versículo, quando a gente vem estudando os versículos que sucedem no versículo 6, a gente vê toda a explicação. Olha o versículo 7, Paulo vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não podem dar com uma disposição ressentida. Você não pode contribuir com uma disposição ressentida, né? Você vai dar a oferta, mas fica aqui segurando. Você já viu, principalmente com relação a dízimo, as pessoas perguntam assim: ah, mas o dízimo, ele é do líquido ou ele é do bruto? Você já está dando ressentido, irmão. Você já está dando sem estar com alegria no coração. Você está dando como uma obrigação. Então já perdeu um pouco do sentido de dizimar. Porque Deus é bem claro. Deus ama quem dá com alegria. Deus se agrada de quem tem prazer em dar. E ele também fala aqui que nós não devemos dar coagidos. Dentro dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, as pessoas são coagidas, elas são amedrontadas. Se você não der, o devorador vai consumir tudo que você tem. Se você não der, você vai receber o castigo da parte de Deus. Se fosse dessa forma, irmãos, pessoas que não são crentes, pessoas que nunca dizimaram, nunca ofertaram, nunca deram uma ajuda, fizeram uma ação beneficente, iam ser todas pobres. E, no entanto, não é assim. Nós vemos muitas pessoas ricas, abastadas, que não contribuem nada com o ministério. Então, esse ponto que é pregado lá dentro da teologia da prosperidade tem muitas falhas. O versículo, quando a gente continua, vamos ler novamente, olha, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Entrando dentro do contexto, do tempo em que Paulo está escrevendo, era muito comum, na época de Paulo, escrever a respeito da semeadura. Na carta passada, nós vimos essa relação em outros contextos aqui na carta de Coríntios. Nós já falamos dessa questão da agricultura, da semeadura, e aqui é um conceito muito, muito simples. Quer dizer, o semeador que sai no campo e ele joga, não é? Ele vai lá e ele planta muitas sementes, ele distribui pelo solo muitas sementes, ele vai ter uma colheita abundante. Aquele que fica ali se retendo e com medo de colocar as sementes, e eu não sei se vai ter chuva, eu não sei se nós vamos ter seca, se ele se retém com medo, se ele se retém por usura, seja lá qual for a razão, se ele não lança semente, ele não vai ter o que colher, ou ele vai colher muito pouco. Então, essa é uma analogia que era usada naquela época e por vários escritores, por várias pessoas, e Paulo aqui, ele está simplesmente repetindo esse conceito da colheita e da semeadura. Agora,
quando ele continua, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu até deixei aqui, olha, no livro aqui, um dos livros que eu uso para fazer preparar o nosso estudo, né, aqui o comentário expositivo de 2 Coríntios, o autor ele vai dizer o seguinte, que máximas gnômicas relacionadas a semear e a colher são comuns em escritos judaicos e gregos romanos. Com frequência enfatizam a correlação proporcional entre ações e resultados. Então, quando a gente vê esse versículo sendo utilizado por igrejas da teologia da prosperidade, ela está totalmente fora do contexto, porque Paulo está usando uma linguagem que era habitual aos escritos de sua época. Mas vamos adiante aqui, porque vocês vão entender mais ainda que esse versículo não tem base para a teologia da prosperidade, porque ele continua. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, não com uma disposição ressentida, nem se sentindo coagido, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que o apóstolo está falando aqui, irmãos? Não é a suficiência da graça divina, é uma troca em todas as áreas da nossa vida. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, em tudo, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. No texto passado, a gente viu que Paulo, ele usou até ali a questão do maná, que Deus sempre provia o necessário para aquelas pessoas. Algumas tentavam acumular e isso acabava dando problema. Ele sempre, mas nunca, irmãos, Deus deixou faltar o necessário. E aqui quando ele fala, para que, tendo tudo de que necessitam, transbordem em toda boa obra. Esse versículo, ele está fundamentando a exortação do versículo anterior, do que cada um contribua segundo propôs no seu coração. O princípio fundamental da oferta, do ofertar, é que isso venha do coração. É que isso parta de um desejo nosso de estarmos participando daquela obra. E não por ser coagido, não por estarmos com vergonha, porque todo mundo contribuiu e você ali não se levantou para contribuir. Não é isso. E ele fala o seguinte, Paulo, ele busca lembrar aos seus leitores de que Deus é mais capaz de suprir suas necessidades para que suas boas obras sejam ainda mais copiosas. Ou seja, Deus, ele nos abençoa, irmãos, para que nós possamos abençoar a outros mais ainda. Deus não... Isso aí vai totalmente contra lá o que é pregado na teologia da prosperidade. Porque lá eles dão para quê? Para que eles recebam para o uso, para o benefício próprio. Então é pregado lá, ó, você dá, você participa, você dá seu carro, você dá sua casa, você vende aquilo que você tem e você vai receber, né, superabundante. Você vai receber isso tudo em dobro, no triplo, né, no quádruplo. E a gente vê as pessoas dando porque ela quer receber mais daquilo. E Deus, ele diz que ele... Aqui o Paulo está dizendo, olha, Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar. Se você está sendo abençoado por Deus com um bom emprego, se você está sendo abençoado por Deus com uma herança, se você está sendo abençoado por Deus por uma boa pensão, eu não sei qual é a sua situação financeira, mas se você está sendo abençoado por Deus, saiba que o que Deus espera... Ele não está com uma faca no teu pescoço, mas o que ele espera de você é que você reconheça, que você tenha gratidão a ele e que você retribua aos outros aquilo que ele está
te concedendo. Esse é o princípio aqui, né, da oferta. E não um princípio para a teologia da prosperidade. Eu espero que vocês estejam entendendo como a gente está na live. Se você tiver ainda alguma questão a respeito desse ponto, que eu acho importantíssimo que ele fique bem fixado, bem entendido. Esse ponto é importante para que você possa responder a qualquer um que te perguntar. Porque a gente vai ver tanto um lado em que as pessoas dizem: a igreja só fala em dinheiro, a igreja só fala isso. Nós não recebemos de nenhuma outra fonte. E a obra de Deus se faz com os dízimos e com as ofertas dos santos. Ele não tem outra forma, irmãos, de realizarmos a obra de Deus que não seja por meio das ofertas dos nossos dízimos. Nós não recebemos dinheiro de outra pessoa. Quando nós dizemos que o nosso Deus, ele é rico, é o Senhor de todo o ouro e de toda a prata, e de fato ele é, porque ele é o Criador de todas as coisas, mas a obra dele é realizada por nosso intermédio. E isso é um privilégio. É um privilégio, irmãos, porque quando eu estou ofertando, eu estou participando da obra de Deus. Quando você contribui com o pão, imagina, eu participo de um projeto do pão lá com os ribeirinhos do Amazonas. Então, quando uma criança está sendo salva da prostituição, quando uma criança está sendo salva do abuso físico, eu tenho participação nisso. Eu não posso estar lá, mas eu posso orar. Eu posso contribuir financeiramente para que a junta possa ter os missionários lá, para que a junta possa ter o barco que vai até essas pessoas. É dessa forma que a gente vai fazendo a obra do Senhor. Agora, por exemplo, a junta está levando, o pastor Fernando Brandão está anunciando a compra de um novo caminhão. E ele quer lançar, né, inaugurar, fazer o lançamento, não sei nem qual é o nome, mas ele quer que lá na convenção que nós teremos agora no mês de janeiro, que apareça lá o caminhão comprado pela Junta de Missões Nacionais. E quando você participa do PAN no projeto lá da carreata, você está contribuindo para que aquele caminhão leve médicos, leve a salvação, irmãos. Levem pessoas que estão dispostas a pregar, a falar de Cristo ali no interior do nosso Brasil. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente... Não, versículo 9, né? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Eu até anotei aqui, com relação ainda ao versículo 8, me desculpem, mas eu anotei aqui que a bênção de Deus... nós não podemos considerar a bênção de Deus como recompensa, mas a bênção de Deus, ela tem que vir como base para a nossa generosidade. Porque eu sou abençoada, eu posso abençoar outros. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que o texto está dizendo aqui, irmãos? Primeiro, que a colheita ela é promovida pela justiça de Deus. Um outro ponto que esse versículo enfatiza é que se nós estivermos dispostos a contribuir, Deus sempre vai tornar isso possível. Olha lá, versículo 7, ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aí eu proponho uma oferta no meu coração. Deus vai me possibilitar, ele vai me dar meios para que eu consiga arcar com aquele meu compromisso. Agora, eu posso também chegar aqui e fazer uma proposta, né? Igual a gente vê, eu não sei se na igreja dos irmãos acontece isso, aqui na minha igreja não acontece, eu só ouvi falar. A pessoa, no dia lá da assembleia, vamos propor o alvo para missões. Todo mundo levanta, ninguém admite um valor abaixo do valor que foi arrecadado no outro mês e que não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, na hora de chegar junto, muitos daqueles que fizeram, eu proponho, eu aceito o valor,
não chegam. E aí a pessoa fica assim, eu queria tanto contribuir com missões, mas eu não tenho condição. Aqui na igreja tinha um irmão, ele agora está congregando em outra igreja, que ele fala sempre da galinha da vovó Maricotinha. Ele sempre tinha como referência a avó dele, que, sendo do interior, tendo pouca condição, ela separou lá no galinheiro dela uma galinha e todos os ovos que aquela galinha colocava era vendido e ofertado para missões. Aqui na nossa igreja também, nós não podemos deixar de citar a nossa querida irmã Lindalva, que preparava cada cocada deliciosa, bolo de aipim, para vender nas campanhas de missões. Quando nós construímos o templo, quando nós compramos o terreno, a irmã sempre esteve aqui, com poucos recursos, aposentada, ganhando um salário mínimo, passando roupa para fora, mas nunca deixou de contribuir. Então existem aquelas pessoas que dizem, eu gostaria muito, mas não está fazendo nada. Deus não vai fazer chover o dinheiro em cima de você. Existe sempre algo que nós podemos fazer. Deus vai usar o talento, Deus vai nos dar condição para participarmos daquela campanha. Basta você ter isso no seu coração, né? Esse é um momento importante até para a nossa igreja, para nós estarmos falando isso. Peço até desculpa para as pessoas que não pertencem à PIB da freguesia, por estar usando tantos exemplos assim da igreja, mas nós estamos em campanha para a compra do terreno, um valor realmente assim muito acima das posses e das entradas de nossa igreja, mas é essa questão, irmãos, se nós estivermos com o nosso coração disposto e com as nossas mãos prontas para servir, Deus vai nos dar a oportunidade de contribuir, de participar dessa campanha. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz parte por nosso intermédio, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Eu acho esse versículo lindo, porque o que Paulo está falando aqui? Vocês são enriquecidos em tudo, para toda generosidade que vocês fazem. E Deus, ele é exaltado em tudo isso. Porque quando os crentes lá de Jerusalém fossem agradecer a Deus pelas ofertas que eles haviam recebido e que estavam suprindo a necessidade deles, eles estariam agradecendo pelos crentes da Acaia, mas eles também estariam agradecendo a Deus. A oferta aqui, irmãos, ela vai muito além da arrecadação de meios para o envio dos irmãos lá. Em primeiro lugar, a oferta é sim uma filantropia, uma ajuda da igreja, né, dos gentios para com a igreja dos judeus em Jerusalém. Mas ela também tinha por objetivo dar glórias a Deus, porque Deus é exaltado cada vez que nós alcançamos um objetivo, cada vez que nós conseguimos cumprir ali com a meta estabelecida numa determinada campanha, com o alvo estabelecido numa determinada campanha, e principalmente, irmãos, com o vínculo de afeição, porque os crentes de Jerusalém estariam vendo a disposição dos crentes gentios em fazerem e entregarem as suas ofertas, e esse era um dos maiores pontos ali também de motivação para o levantamento daquelas ofertas. Até porque Paulo, em outra carta, ele fala, né? Em outra carta não, em outro capítulo, ele vai dizer: os crentes em Jerusalém, vocês foram alcançados pelo Evangelho por meio daqueles irmãos. O Evangelho vem deles, né? Em primeiro lugar, para os judeus. Então, parte deles, Jesus era judeu, e agora eles estão retribuindo essa oferta, o benefício que eles receberam. Versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus. Está aí, né,
já acho que esse versículo está bem explicado. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para ele e para todos. Enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. No capítulo anterior, nós vimos que Paulo até fala que quando a gente dá a oferta, nós devemos lembrar do sacrifício de Cristo, porque ele, sendo rico, sendo Deus, sendo Senhor de todas as coisas, ele entra no estado de humilhação, porque ele é Deus e ele se faz homem. E ele vem para morrer em nosso lugar, ele leva sobre si a culpa dos nossos pecados. E isso também é uma das razões pelas quais nós devemos contribuir. Se o próprio Cristo, sendo Deus, irmãos, fez tal ato por nós, por que nós não podemos contribuir? Por que nós não podemos fazer? E ele diz que na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho. Ou seja, os crentes lá em Jerusalém estariam vendo a obediência dos crentes em Corinto, em amar o próximo como a si mesmo, em dar atenção para aqueles que estão passando por dificuldade ou por necessidade. E aí Paulo encerra esse capítulo dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável. Que o Senhor possa nos abençoar, que Ele possa nos ajudar a entender de fato esse princípio, que todos nós possamos ser realmente, irmãos, contribuintes, sem dar com pesar, sem dar por constrangimento, mas dar realmente de coração, com toda a abertura, com toda a disposição, assim como o nosso Cristo veio à Terra, ele não ficou pesando, ele não ficou medindo, ele se entregou totalmente ali na cruz do Calvário. E por quê? Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Nós estamos voltando esse ano com essa nova dinâmica de estarmos gravando em forma de live, e depois esse vídeo ele vai estar sendo exibido a partir do mês de janeiro, lá no nosso canal do YouTube, aos sábados, às 9 horas da manhã, como vinha acontecendo até então. Nós estamos dando uma repaginada no canal da nossa igreja, por isso tivemos esse período aí de interrupção do trabalho, justo para nos prepararmos e voltarmos com maior qualidade, com uma atenção maior para vocês. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você gostou, é muito importante que você envie esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você tem algum amigo que prega lá a teologia da prosperidade, que é de uma dessas igrejas aí que pregam a teologia da prosperidade, mande para ele esses estudos e deixe o seu comentário ou a sua pergunta, que nós estaremos respondendo na medida do possível.